O maior erro que as pessoas cometem para viajar para a Europa, quando vai pela primeira vez para a Europa, é querer conhecer a Europa toda de uma vez. Então você faz aquela viagem clássica, que é geralmente vai na companhia de turismo e compra um pacote para Lisboa, Paris e Roma. Olá, meu nome é Anax de Lima e eu quero fazer um canal que se chama Escopelos. Escopelos é um canal onde eu quero trabalhar turismo, leitura e gastronomia. Eu quero trabalhar esses três temas. Hoje eu quero falar sobre viajar para a Europa com vocês. O maior erro que as pessoas cometem para viajar para a Europa, quando vai pela primeira vez para a Europa, é querer conhecer a Europa toda de uma vez. Então você faz aquela viagem clássica, que é geralmente vai na companhia de turismo e compra um pacote para Lisboa, Paris e Roma. Esse tipo de viagem eu não acho aconselhável, a não ser que a pessoa tenha muita dificuldade para viajar, que não vai fazer uma viagem mais nunca. Porque o ideal mesmo é tu fazer um país de cada vez. Então o que eu vou mostrar a vocês hoje é que em 11 viagens, basicamente em 11 viagens, você pode fazer toda a Europa. Sem pressa, tranquilo. Então, o ideal é você fazer, na Europa, você fazer um país de cada vez, de 15 a 30 dias, tá? E conhecendo uma cidade de cada região. Esse é o modelo que eu considero certo para viajar. Quem é brasileiro deve começar, o primeiro país da Europa, quem nunca viajou para a Europa, deve começar por Portugal. Até para se acostumar com a língua, com o jeito dos portugueses. Aí depois, aí você pode fazer Portugal, Espanha e Itália. Pode dizer, eu não quero começar por Portugal e quero fazer Itália. Pode ser também. Mas o ideal mesmo é começar por Portugal, é um país pequeno, entendeu? Então tem 4 regiões só. Então você pode, e até 15 dias é até muito. Se você tiver de carro, você pode fazer até menos. Então, quais seriam essas viagens, essas 11 viagens que uma pessoa que vai para a Europa? Primeiro, já falei. Depois nós vamos falar dessas viagens, dessas 11 viagens setorizadas. Primeira viagem é você ir para Portugal. Primeira viagem da Europa. Essa que eu considero. Então, Portugal tem 4 regiões. Tem o Algarve, a gente pode considerar assim, tem o Algarve, que é a parte do turismo, tem o Alentejo, que é a região mais deserta, tem a região das Beiras, onde fica Coimbra, e tem, lá em cima, tem o Douro, o Minho e o Trás-os-Montes. São a região norte de Portugal. E a gente pode considerar ainda a região de Lisboa e Ribatejo. Pode considerar 5. Depois de Portugal, eu aconselho ir para a Espanha. Espanha já é um país um pouquinho maior, mas também com um preço acessível. Portugal tem um preço acessível e Espanha também tem um preço acessível. Então já é um país que tem um tamanho maior. Então também tem as suas regiões. 4 cidades que eu acho importante na Espanha para você ir Toledo, Córdoba, Granada e Barcelona, fora Madrid. São 4 cidades imperdíveis, mas depois nós vamos falar setorizadas de cada uma delas. A terceira viagem que a pessoa deve fazer para a Europa é a França. A França já é um país, já é um país maior, né? Então assim, e o preço já aumenta muito quando você vai para a França, entendeu? Então assim, o TGV já é mais caro, entendeu? Então tu cruzar a França realmente tu pode até utilizar mais de 15 dias para tu fazer Paris, tu fazer a Provença, Côte d'Azur, Bretanha,
Gasconha, Aquitânia. Então já dá um pouco mais de trabalho. Quarto país. Esse é o país que eu acho que é a viagem mais fantástica da Europa, a Itália. É uma forma de bota. Então, assim, 15 dias para a Itália, talvez um pouquinho mais, podia ser 30, mas dá para fazer 15 dias corridos na Itália. Então, assim, é o país mais fantástico da Europa, não tem dúvida. É a parte sul mais pobre, a parte norte mais rica. Quinto país para você conhecer da Europa, aí você pode ir para a Alemanha. A Alemanha seria ideal você fazer a Alemanha, que também é um país grande, a Alemanha, a Áustria e a Suíça. Esses três, demoraria mais um mês. Mas você pode pegar também o caso da Suíça, a Alemanha e a Áustria é mais fácil. Como a Suíça é um país muito caro, você pode fazer também ele depois dessas 11 viagens, ou então conhecer bem pouca coisa da Suíça. Mas eu aconselho a pessoa fazer a Alemanha e a Áustria, dá para fazer bem. E Suíça também seria ideal, mas como eu falei, pode se fazer numa viagem separada, seria o caso, que eu também vou falar isso aí. Sexta viagem, essa viagem, uma das viagens mais caras da Europa, é a Inglaterra. A Inglaterra, ela também é um país grande, né? Então a libra esterlina é muito cara. Então para você andar a Inglaterra, você anda a Londres, a Devon, a Cornualha, Manchester, Liverpool. E ainda você pode fazer a Inglaterra e você pode também deixar para fazer, como o mesmo caso da Alemanha que eu falei, deixar para fazer Escócia, País de Gales e Irlanda depois, entendeu? E depois fazer dentro dessas 11 viagens, aí seria um tempo de um mês para fazer toda a Inglaterra e depois eu poderia setorizar e fazer depois essas, porque a Irlanda é um país muito bonito e também não é tão pequeno. Então a Inglaterra, ela tem essa peculiaridade por ela ser cara, já bastante cara, quer dizer, os países de cima são bastante caros. O sétimo país da Europa, a sétima bloco de país da Europa para a pessoa conhecer, seria o leste europeu. O leste europeu também ele poderia entrar nesse esquema, que ele também tem três partes. Existe um leste europeu dos Balcãs, por exemplo, onde fica a Sérvia e onde fica a Croácia, que é o país mais bonito do leste europeu, na minha opinião, em Praga. Aí tu tem uma região do Balcãs, tu tem a região da Polônia, da Tchecoslováquia, da Hungria, e tu tem a região dos países da antiga República Socialista Soviética. Então, quer dizer, também seria o caso de ficar grande e tu fazer também em 15 dias. Na oitava viagem, a gente pode fazer a Grécia, né, que já não é bem na Europa, né, tem uma ligação com a Europa. Aí a Grécia já tem aquela questão das ilhas, que tem a parte continental, insular, são três partes que a Grécia tem. Então a pessoa tem que condensar para pegar esses passeios de ferry-boat. Então tu tem a parte continental, tem a insular e tem a Grécia da Turquia. Então tu pode fazer outro pedaço da Grécia quando tu visitar a Turquia, que é a parte ocidental, como fica, por exemplo, em Sarlix, que era onde era Troia. Então tu pode fazer depois. Então essa seria a nona viagem, seria a Grécia. A 10ª seria a Turquia. Quer dizer que Istambul, o Estreito de Bósforo divide a Europa da Ásia. E é uma cidade linda, Istambul, linda. E o último país desses 11 seria a Rússia. A Rússia é um país imenso, mas assim, o grosso da Rússia, 80% da Rússia fica na parte oeste. Então é suficiente, quer dizer, a Rússia começou pelo Cáucaso, entendeu? Aí depois veio Moscou, São Petersburgo, aí São Petersburgo veio depois. Então, basicamente tu conhece na parte oeste e aí pode fazer uma viagem pegando a Transiberiana.
Não, são 4 regiões. Algarve, Alentejo, Beiras, Douro, Minho e Trás-os-Montes. Porque essas 4 são assim. Agora, claro, você vai... os 2 é Lisboa e Porto. Então, são as 2 cidades. Aí você... Lisboa, Porto e Coimbra. Que você conhece. Essas 3 cidades... essas 3 cidades... E aí você já pode colocar Fátima, entendeu? As 4 cidades obrigatórias.